da vitória do São Paulo. Vitória suada, difícil, jogo quente no estádio do Morumbi. 1-0 para o São Paulo, gol marcado pelo Luciano na etapa final. Lembrando que também teve confusão. O John Arias partiu para cima do Pablo Maia, volante tricolor. E aí deu aquela confusão no estádio do Morumbi, fechou o tempo. Mas vitória do tricolor paulista no encontro desses dois tricolores. 1-0 São Paulo, gol marcado pelo Luciano. Primeiro tempo, o jogo não foi bom. Eu acompanhei aqui na narração do José Manuel de Barros, os comentários do Bruno Prado, as reportagens do Giovanni Chacon. Primeiro tempo, o jogo não foi bom. No segundo tempo, São Paulo continuou insistindo, né, Bruno Prado? Eu estava até olhando aqui os números. São Paulo passou das 20 finalizações, ficou ali insistindo, rodeando a área do Fluminense e deu certo. E na reta final do jogo, o Luciano deu a vitória pro tricolor paulista, Bruno Prado. A vitória foi justa, o São Paulo foi melhor que o Fluminense. Primeiro tempo realmente com poucas chances, mas o São Paulo ele conseguiu desde o primeiro tempo deixar o Fluminense desconfortável. O Fluminense tem a sua maneira de jogar, de sair com a bola no chão, tentar ultrapassar a primeira pressão para pegar a defesa do adversário adiantada. Já ele, como até o São Paulo usou essa expressão outro dia, eliminar adversários, ou seja, o adversário vem te pressionar com 3, 4 jogadores. Se você conseguir meter uma bola no meio desses jogadores, você já deixa 3, 4 para trás na distância para o gol adversário. Você já tem menos gente para defender o gol adversário. E o Fluminense em nenhum momento conseguiu sair de trás com tranquilidade. O São Paulo sempre apertando muito a saída de bola do Fluminense e conseguiu empurrar o Fluminense para trás. Mas no primeiro tempo o São Paulo não conseguia criar as oportunidades de gol. Não teve nenhuma finalização no gol. Teve uma cabeçada do Arboleda, mas estava impedido. Então nem entra na estatística, não valeria se saísse o gol do Arboleda. Mas no segundo tempo o São Paulo continuou pressionando o Fluminense na saída de bola do Fluminense e aí começou a criar oportunidades. No segundo tempo o Fábio trabalhou bastante. O Fábio fez ótimas defesas. São Paulo poderia ter feito o gol antes, o gol só saiu aos 41, mas criou oportunidades suficientes para marcar antes, para abrir o placar, para ter uma vitória mais tranquila. Acabou sendo no sufoco no final, mas uma vitória justa, né? E mostram algumas coisas desse time do São Paulo. Primeiro que é um time que não desiste, que luta, que briga, um time que está sempre assim, pressionando, lutando, fazendo o que pode. E mesmo não jogando bem, aí é um lado negativo, mesmo jogando bem, aliás, aí é um lado negativo, né? Mesmo jogando melhor que o adversário e criando chance, é um sofrimento para conseguir fazer o gol, né? Esse é um lado negativo, né? O time poderia ter feito gol antes e ter vencido o jogo até com tranquilidade, só foi sair o gol aos 41, ou seja, esteve muito perto de não sair esse gol. E seria um 0-0, mesmo que o São Paulo jogando bem melhor que o Fluminense no segundo tempo. Então falta ali um pouco mais de qualidade na frente, na hora de um último passe, de uma finalização. Se o São Paulo tivesse um jogador um pouquinho diferente ali na frente, ele poderia ter matado o jogo antes. São Paulo jogou para ganhar do Fluminense até com mais tranquilidade. José Manuel de Barros, você que soltou a voz aqui no microfone Jovem Pan, vitória do São Paulo. Foi uma vitória sofrida, suada do São Paulo, que conseguiu sair com os 3 pontos dessa vez. Não foi igual ao jogo contra o Cruzeiro, que o São Paulo ficou ali martelando o Cruzeiro. O Cruzeiro nem finalizou no gol do São Paulo e ainda saiu vitorioso. Hoje, o São Paulo insistiu e conseguiu o gol com o Luciano, José Manuel. Então, rapaz, primeiro, contra o Cruzeiro, é um jogo totalmente atípico, né? O Cruzeiro não deu um chute no gol do São Paulo. O gol do Cruzeiro foi o gol contra do Rafinha, né? Um gol contra precisou o Cruzeiro, porque não deu nenhum chute no gol do São Paulo. O São Paulo pecou perdendo as oportunidades. Então não era um jogo para ele perder de jeito nenhum. Não foi brilhante, mas não era para perder, né? Do jeito que perdeu. E perdeu por quê? Porque não encontrou muita dificuldade para colocar a bola na rede, no gol. Hoje, o primeiro tempo, falei, mas de novo não. Porque o primeiro tempo terminou com 0-0 em finalização do gol. São Paulo não chutou uma bola no gol do Fluminense e o Fluminense não chutou nenhuma bola no gol do Fluminense. Primeiro tempo, o jogo foi muito igual em termos de posse de bola, finalizações totais 6-2 para o São Paulo, né? Mas assim, foi um jogo que ali dentro de campo, se olhava, não tinha tanta diferença. Era um Fluminense que praticamente não atacava, tentava toda hora sair tocando ali no campo defensivo, São Paulo marcava lá na frente, não deixava, pegava a bola, mas não sabia o que fazer com ela, pelo menos não conseguia chutar no gol. Aí no segundo tempo você vai ver a diferença. Primeiro, quase 60% de posse de bola. Segundo, foram 15 finalizações do São Paulo contra 2 do Fluminense. Se bem que o goleiro do São Paulo, Rafael, tem que fazer 2 defesas espetaculares, né? Uma delas, assim, sensacional para evitar o gol, né? Dessas 2 finalizações do Curitiba. No gol, o São Paulo chutou 4 bolas e o Fluminense 2 no segundo tempo. Então, no gol, foi a dificuldade do São Paulo. Apesar de todo o domínio no segundo tempo, praticamente massacrando o Fluminense, ele só conseguiu chutar 4 bolas no gol. Várias outras finalizações foram para fora. Eu conversava com o Bruno ali na cabine, estava transmitindo o jogo, ele comentando: Bruno, mas tá difícil o São Paulo chutar no gol, acertar o gol, porque domínio ele tem, ele chega, ele ronda o adversário, ele domina, ele sufoca o Fluminense, mas tem que colocar no gol, né? E aí quando veio o gol do Luciano aos 42 do segundo tempo, escorou com o David escorando de cabeça, e tinha que ser ele ali para dominar. O Juan tinha tido uma oportunidade excelente também na cara do goleiro, o Fábio defendeu, o Fábio fez grandes defesas na partida também, nessas finalizações que não foram tantas no gol, né? Mas assim, ele teve que trabalhar e fez grandes defesas, foi uma grande atuação do Fábio, que até então, até o gol do São Paulo, era o nome do jogo.
era o jogador da partida. Então o São Paulo tem que trabalhar um pouco mais isso, domina a bola, tem paciência, trabalha, mas finalizar um pouco melhor, né? Finalizar no gol. Alguém pode dizer, mas não tinha o Caleri, que é o centroavante do time, né? Que tinha vários desfalques, e o São Paulo está convivendo isso com tantos desfalques, né? Primeiro tempo não foi bom, achei que o segundo tempo muito melhor do São Paulo também, e a equipe, quando saiu o Rodriguinho, eu falei, mas não é possível, o Rodriguinho jogou muito bem o primeiro tempo, eu até estranhei, talvez por desgaste, alguma coisa assim, mas o Wellington Rato não entrou mal não, ele conseguiu criar oportunidades, chutou muito pro gol de fora da área, errando o alvo, mas conseguiu chutar muito pro gol também, ele acabou ajudando, né? E o Luciano matou ali, né? Fez aos 42. Você nota que o São Paulo tem decidido os jogos ou nos acréscimos já, ou então nessa parte final do jogo, porque, como disse o Bruno, raça, luta, não falta, e o São Paulo não desiste, ele vai até o fim, especialmente no Morumbi. Contra Vasco e Goiás no Morumbi foram vitórias no final. Né? Contra o América não foi também, na estreia do Dorival? Não lembro. Foi 3-0, fez um gol cedo, mas os dois... Depois dos 35 do segundo tempo, alguma coisa assim? Um gol no primeiro tempo, depois 2 no final. É, por aí. O Flávio Prado fala bastante aqui na Jovem Pan, é um São Paulo que luta bastante, é um time lutador e que às vezes engrossa os times da parte de cima da tabela, muitas vezes consegue dificultar o jogo contra essas equipes e de repente perde jogos contra times menores, né? Times da parte de baixo. É um São Paulo que oscila bastante na temporada, Vampeta. Venceu hoje no Morumbi 1-0, gol marcado pelo Luciano. Você pega esse São Paulo, Pedro, olhando a tabela aqui, né? Me acompanhando, né? Vindo da tua pé, acompanhando o Bruno e o Zé. E o Beirão até tá jogando melhor e quase tomou o gol, né? Uma cabeçada do Thiago Santos. Uma cabeçada. Rafael fez uma defesa fantástica. Zé. Mas aí eu pego os números do São Paulo, 21 pontos, igual do Fluminense, que há 2 meses atrás a gente falava que jogava o melhor futebol do Brasil. O Fluminense hoje está na frente do São Paulo por um gol. Saldo de gols, 14-13. Tem 21 pontos São Paulo, o Fluminense tem 21. E a gente apontava o Fluminense ali, não a título, mas jogar o melhor futebol do país, endurecer para todo mundo. E estamos aí na 13ª rodada e o São Paulo está ali, né, com 21 pontos, vai somando seus pontos. Eu, antes de começar a competição, eu sempre falei, eu acho que o São Paulo termina entre os 6 primeiros. Né? O São Paulo hoje ganhou sem Caleri, né? Faz falta, é um cara de área ali que briga, né? Tem o zagueiro lá que machucou, Beraldo. Caio Paulista. Né? Caio Paulista tá voltando o Wellington. O Wellington tá voltando. Mas o Patrick foi bem hoje, hein, rapaz? Tava todo mundo com dúvida, né? Porque ele, não sei que jogo aí que ele foi mal, hoje jogou muito bem. 5 rodadas ainda pro São Paulo e é o retorno do Wellington. A gente sabe, ele e o Reinaldo ano passado revezavam, né? Quer dizer, eu acho que o São Paulo tem time para terminar entre os 6 primeiros. No meio de semana pega o Palmeiras pela Copa do Brasil, vai fazer jogo duro contra o Palmeiras, sempre faz jogo duro, eliminou o Palmeiras no ano passado na Copa do Brasil e na Sul-Americana tá ali de camarote esperando para ver quem vai pegar depois da próxima fase de mata-mata, já está classificado. E aos poucos, dentro das suas condições financeiras, né, o Dorival vai ajeitando o time ali, vai consertando e faz jogo duro mesmo. Qualquer 11 contra 11, o São Paulo faz jogo duro. Ô Pedro, posso falar uma coisa? O São Paulo entrou em campo em 11º, correto? Era preocupante já. Era preocupante que era na segunda parte da tabela. E assim, o torcedor fala, escuta. Mas há uma questão muito clara que foi inclusive colocado na coletiva por Dorival Júnior, né? Que é o desempenho do São Paulo dentro e fora de casa. A diferença, eu tenho falado todo o Canelada que eu participo aqui sobre isso. São Paulo está em segundo lugar como mandante no Campeonato Brasileiro. Dos 21 pontos, 18 ele conquistou jogando no Morumbi. Só perdeu o Palmeiras. Só 3 pontos conquistados fora de casa. 3 empates, não ganhou nenhum jogo fora de casa. Aí você tem, por exemplo, o Cruzeiro não era para perder, não jogou para perder. Ele merecia até vencer o jogo. Ele tá quase igual o Corinthians em casa a temporada passada, né? Fora de casa ele tá junto com o Corinthians, com 3 pontos apenas como visitante, fora de casa. Agora, em casa ele tá perfeito, não dá para reclamar. Um dos jogos que empatou fora, por exemplo, foi com o Coritiba, que é o pior time do Campeonato de São Paulo. O Cruzeiro, que também não jogou nada. Então, ele precisa dar um jeito de melhorar o desempenho. O Dorival citou contra o Grêmio, a gente encurralou, foi pro ataque, colocou o Grêmio para jogar na defesa. Contra o Cruzeiro, a gente colocou o Cruzeiro para jogar na defesa. Mas ele tem que arrumar um jeito de ganhar jogos fora de casa, de pontuar melhor. Porque assim, ele olha na tabela e vê Coritiba e América atrás dele, nos jogos fora de casa com 1 ponto. Ele só ganhou 3 pontos fora de casa do Campeonato Brasileiro. Ele tá bem agora, nesse momento, data hoje, 6º colocado. Não é uma posição tão ruim, né, pela situação atual de momento de São Paulo, mas poderia estar muito melhor. Tranquilamente ali no G4 do Campeonato Brasileiro, se tivesse um desempenho um pouco melhor. Desempenho de resultado mesmo. Não estou nem pedindo para jogar melhor, mas para conquistar mais pontos jogando fora de casa.